Hoje, 5 de março, e a pergunta é a seguinte: qual é o principal tema que a humanidade deve se debruçar daqui para frente? Não é pretensão minha trazer a resposta correta. Não. Tudo que anda por aí, guerras, o tema da desigualdade social, que para mim é o mais importante, entre tantas outras questões, o que para mim está colocado na pauta e, do meu ponto de vista, ainda muito pouco abordado, é a questão do Estado. Mas quando eu falo de Estado, eu não estou falando dessas polêmicas singelas, privatiza, não privatiza, Estado fraco, Estado forte, Estado grande, Estado pequeno. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de um modelo, de um artefato, de uma criação humana que organiza o poder político. E o poder político, ele não existe, ele não se estrutura especificamente para exercer algum tipo de controle, de domínio para si mesmo. Não. Se recorrermos aos grandes teóricos da humanidade, o primeiro deles, Maquiavel, os teóricos do Estado, e aí podemos passar por todos os que assim o discutiram, Hobbes, Locke, Rousseau, etc., Marx, os anarcocapitalistas da escola austríaca, os caras da escola de Chicago, etc., etc., nós vamos perceber que existe um tema que transversaliza, que vem desde Maquiavel. Aquelas discussões, sociedade civil constrói o Estado constrói sociedade civil, etc., 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 sempre tiveram como tema subjacente a questão da organização do trabalho e da produção de riquezas. O Estado existe para isso. Todo o resto são derivações. As suas regulações, as suas normatividades, a capacidade que Weber dizia de exercício da violência legal, tudo isso são derivações de um processo humano que tende a organizar o poder, instituir mecanismos. Instituir quer dizer colocar mecanismos à disposição para que os processos de trabalho, para que a produção de bens sejam garantidas. Pois agora, com o fenômeno da inteligência artificial, uma demanda nova surge. E penso que ela tem sido pouco debatida. Os fenômenos de inteligência artificial e de ganhos da tecnologia informacional, elas produzem, por um lado, a capacidade de gerar acessos mais baratos, entre aspas, aos bens de produção, aos bens de consumo. Ao mesmo tempo em que, seguindo uma evolução histórica, produzem cada vez menos postos de trabalho. Ou seja, produz menos capacidade de aquisição de renda. Como no ludismo, lá no século XVIII, os trabalhadores se voltaram contra as máquinas que retiravam postos de trabalho. Depois, por exemplo, com o evento dos robôs, que também retiravam postos de trabalho.
há uma demanda nova na organização da produção no século XXI e que avança a passos rapidíssimos. Ao contrário da primeira fase capitalista, que levou 300 anos para se consolidar, o evento da internet, por exemplo, em 20 anos mudou o mundo. E a inteligência artificial dizem que em pouquíssimos anos, 1, 2, também mudará, e nós já estamos vendo o que acontece. Com um detalhe, a inteligência artificial, por exemplo, começa a atingir camadas da população que estão colocadas nas classes médias, classe média baixa, classe média alta. Hoje a gente vê, por exemplo, um arquiteto ganhando R$3.000 num escritório qualquer. Por quê? Porque se antes nós precisávamos de dezenas de arquitetos para desenhar plantas, estabelecer processos, projetos, maquetear projetos, hoje se usa o CAD, se usa o Revit e um arquiteto mais ou menos formado faz o trabalho de dezenas de arquitetos. Isto é um problema que é real, é factual. Isso gera desesperança, isso gera falta de perspectiva de futuro para essas pessoas. E o fundamental é que isto retira a renda das pessoas. E como os bens produzidos transitam a partir de negócios mercantis, compra e venda, se não há renda, não há sentido na produção desses bens. Então, a discussão que o Estado moderno, o Estado atual, tem para si é como gerar renda para que essas pessoas possam consumir, adquirir produtos, viver, em última análise. Como uma pessoa que perde renda, come. Como uma pessoa que não tem renda, se veste. Como paga o transporte público. Como acessa a saúde, a educação. Este é o desafio do Estado nesta nossa quadra histórica. Que Estado será esse? As discussões sobre renda mínima ou renda negativa, elas estão colocadas, ou seja, como esses novos processos de produção serão regulados e, portanto, que feição, que face terá esse novo Estado? Isso que está aí é insuficiente, é anacrônico, está quase colapsado. Vejam, por exemplo, os aparatos de justiça, colapsados, ineficientes, incapazes de entregar para a população aquilo que prometem. Mas isso é o Estado que nasceu ali no século XVIII. Nós vivemos esse Estado ainda. Tripartição de funções. A política exercida por um tipo de representação que está sendo corrida por dentro. Por quê? Porque na vida real, este Estado tem sido incapaz de entregar para as pessoas um mínimo de tranquilidade, de esperança, de capacidade de sobrevivência. São demandas que precisam estar na mesa de quem pensa o futuro, de quem pensa a sociedade. E as nossas discussões têm sido muito superficiais, têm sido com a profundidade da água que bate na canela de uma formiga. Nossas discussões são feitas em 120 caracteres pela rede do Elon Musk, que, diga-se de passagem, se preocupa com isso. Por quê? Porque o Estado que chega não é mais o Estado que conhecemos, acreditem. É o Estado das megacorporações. Basta ver que no Brasil, por exemplo, não se consegue aprovar uma lei que as regule. Vou voltar ao assunto. Abraço.